Deus, que é a teontologia, o estudo acerca do ser de Deus. Diz assim: e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós. Senhor, entregamos esse momento a Ti, nos dê sabedoria divina para poder compreender os Seus desígnios, para que venhamos estar, Senhor, de conformidade o Teu querer, Senhor. Revela-se a nós através da Tua palavra, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Meus irmãos, a teontologia é um ramo da teologia e aborda acerca da natureza de Deus, juntamente com a existência, a natureza, os atributos de Deus, que é um conjunto para nossa compreensão acerca do Deus que você serve, o que eu sirvo, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia. Vemos que esse estudo, ele envolve primeiramente que Deus, ele é existente antes de todas as coisas. Sabemos que a eternidade de Deus é algo que é necessário para o campo do nosso entendimento acerca desse Deus, porque tudo foi criado por Ele e para Ele são feitas todas as coisas. Mas quem criou Deus? Ninguém criou Deus. Deus, Ele existe. Deus é. Da forma mais sucinta e de forma mais concluída acerca do ser de Deus, que Ele é. E aqui ele se revela a Moisés como o eu sou. O eu sou, ele é, meus irmãos, interpretado pelos sábios da Septuaginta como o eterno. Aqui no hebraico significa YHVH. Ou seja, é impronunciável o nome de Deus. Por ser impronunciável o nome de Deus, eles interpretaram como mais perto do nome desse ser tão grandioso como o Eterno. O Eterno é um tempo chamado Kairos. Sabendo que no nosso tempo é Cronos, eles interpretam no nosso tempo que esse Deus é o Deus do passado, presente e futuro. Isso já nos dá uma grande confiança. Por quê? Saber que você serve um Deus que em sua essência, em sua espiritualidade, ele já existe de eternidade para eternidade. Isso nos traz uma grande confiança, porque sabemos que Deus, ele é Espírito. Quando você lê no Evangelho de João, capítulo de número 4, o Senhor Jesus conversando, dialogando com a mulher samaritana e dando vários ensinamentos ali, um desses ensinamentos é que Deus é Espírito. Então importa aqueles que o busquem em espírito e em verdade. A forma de você buscar é só da forma espiritual. Não tem amuletos, não tem coisas, não tem nenhum tipo de patuá, nenhum de sacrifício de coisas, amuletos, como as pessoas tentam chegar a esse Deus através de algum tipo de matéria, algum tipo de coisa, algum tipo de entidade, algum tipo de santo. Deus
é espírito. Então, sabemos que Deus é espírito, então existe a necessidade de chegarmos a ele. E qual é a forma de se achegar a esse Deus que é espírito? Só através da verdade. Em mentira ninguém se achega a Deus. Aí as pessoas vão entrar numa religiosidade, vai entrar também no ateísmo, porque são materialistas, e esse invisível, ele é existente dessa forma espiritual, e ele criou todas as coisas com o poder da sua voz. Haja e ouve. Olha, tudo que foi criado pelo agir da voz de Deus. Haja luz e houve luz. Haja separação e houve separação. Haja vegetais, houve vegetais. E assim a terra, pela ordem divina, foi produzindo todas as coisas. Agora, a autoexistência de Deus que precisamos entender com um chamado Jerônimo disse: Deus é a origem de si mesmo, a causa de sua própria existência. Olha isso. Deus e a origem ele é a origem de si mesmo. A origem de Deus é dele. A causa da sua própria substância é dele mesmo. Ele não foi gerado, ele não foi criado. Só que Deus não tem causa, existência. Ele não foi uma causa que gerou ele. Ele erra nesse sentido, mas ele acerta na questão da origem nele mesmo. Porque se alguém te indagar, quem criou Deus? Esse Deus que você serve veio da onde? Ele é a origem de si mesmo. Até bonito isso, né? Filosófico. Ele nunca teve início. Ele é o eterno, o eu sou. Que foi o texto que foi a base do nosso entendimento. Portanto, Deus é absolutamente independente de tudo fora de si mesmo, para a continuidade e perpetuidade do seu ser. Deus é a razão de sua própria existência. Jó 5, 26, Atos 17, 24 ao 28, 1 Timóteo, capítulo de número 6, do verso 15 ao verso 16, está as referências disso. A sua infinidade ou perfeição, também há algo que é necessário que haja o nosso entendimento, porque um atributo pelo qual Deus é isento de toda e qualquer limitação em seu ser, em seus atributos, Jó 11, 7 ao 10, por favor. Bem sabes tu que eu não sou ímpio. Desculpa. Porventura alcançarás os caminhos de Deus, ou chegará à perfeição do Todo-Poderoso? Jó 11, 7. Como as alturas dos céus e a sua sabedoria, que poderás tu fazer?
mais profunda é ela do que o inferno. Que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra, e mais larga do que o mar. Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? A infinitude de Deus, a grandeza de Deus, ela nos, irmãos, um contraste para nosso entendimento com a imensidão desse mar. Vemos acerca do infinito em sua relação no tempo, espaço, não suporta a presença de Deus, mesmo ele estando em todos os lugares ao mesmo tempo, porque tudo subsiste nele. Nós subsistimos em um tempo, espaço, planeta Terra, geograficamente, nação, Brasil, estado do Rio de Janeiro, município de São Gonçalo, bairro Santa Luzia, localizado na Rua 4. Rua Constantino Vigel 160. Ele não. Nem o universo, nem o planeta, nem espaço, nem tempo. Ele está em tudo, mas tudo se encontra nele. Ou seja, a suficiência, a plenitude, a grandeza de Deus, a sua infinitude, a sua perfeição, ela é tão extrema que isso para nós que somos os seus servos e que adoramos Ele, nos traz um certo tipo de confiança de Deus. Pastor, onde chegar acerca do caráter de Deus, os atributos, a teontologia, acerca do ser de Deus? Porque se você não tiver certeza acerca do ser de Deus, como que iremos de servir a Deus? Porque Deus, Ele é eterno. E nós temos essa limitação. Primeiramente, nós precisamos de estar aqui abordando o tamanho, a grandeza, a largura, a profundidade de Deus. Para que depois nós venhamos de estar demonstrando o relacionamento com esse Deus. A sua eternidade é algo que é bom sabermos, porque quando nós servimos a Deus, nós estaremos com Ele na eternidade. Se você não tem certeza que o Deus que você serve é o eterno, o que você vai querer almejar? A vinda dEle, estar com Ele na eternidade. Sabia que o maior anseio da igreja é a vinda do Senhor Jesus? Pastor, qual é o maior anseio da igreja? A vinda dEle. E a vinda dEle é para te levar para a eternidade. Ah, pastor, é mesmo? Quem é salvo nele tem essa grande expectativa de saber que nós estaremos com Ele e para toda a eternidade. Agora, se você não sabe que esse Deus é eterno, você só quer ficar vivendo nessa vida. O seu anseio só é querer viver os projetos dessa vida. A sua vontade é apenas viver as coisas legais, bacanas dessa vida, que são passageiras, que são efêmeras e que passa. Principalmente a nossa vida é como um vapor que logo se dissipa, se vai e
acaba rápido a nossa passagem aqui. Nós estamos vivendo no tempo esse momento presente e servindo a esse Deus que é eterno, o Deus eterno, que nós temos bases em Salmo 90, verso 2, Salmo 102, do 12 ao 24 ao 27, Salmo 93, do 2, Apocalipse 1, 8 e Hebreus 1, 12. A eternidade de Deus não significa apenas duração prolongada, para frente, para trás, mas sim que Deus transcende todas as limitações temporais. Por isso que nós servimos um Deus que criou todas as coisas e não foi criado por ninguém. Ele subsiste por ele mesmo. E quando nós ouvimos esse ensino desse ser de Deus, do caráter de Deus, nos traz confiança. Porque nós não servimos um Deus, meus irmãos, em vão, um Deus de balde, um Deus que nós estamos no erro. Milhares, bilhões de pessoas estão nesse momento servindo deuses estranhos, vivendo em idolatria, servindo Deus feito por mãos de homens. E eles são prudentes, tá? E nós temos a certeza que nós estamos servindo a esse Deus eterno. Qual é a prova cabal que você serve esse Deus eterno? Se você nasceu de novo. Se você se alimenta com as coisas que são do céu, que são eternas. Deus alimenta as nossas almas com eternidade. Me fez lembrar Jonathan Edwards dizendo: crava a eternidade nos meus olhos. Porque se aquele que serve ao Senhor não tem cravado a eternidade naquilo que você almeja, nós poderemos estar andando de forma trôpega, perdidos, à deriva. Mas quando nós seguimos um Deus eterno, porque todos nós iremos de morrer, biologicamente, seremos enterrados, ou se nós não formos arrebatados antes, os vivos, como será isso? Então, para onde nós iremos? Quando nós aprendemos acerca da eternidade de Deus, nos dá a garantia que estaremos com Ele. É para isso que é revelado o caráter de Deus, os seus atributos, para a nossa caminhada cristã, o nosso discipulado cristão. Nossa vida se divide em passado, presente e futuro, mas não há essa divisão na vida de Deus. Ele é o eterno eu sou, o Deus elevado acima de todos os limites temporais e de toda a sucessão de momentos, e tem a totalidade da sua existência em um único presente indivisível. Nós vivemos momento, Deus não, Ele vive a eternidade. Olha isso! Nós vivemos momento presente, já vivemos o passado, o futuro vai vir. Ele não, Ele só vive a eternidade. Me arrepiou todo aqui. Olha como que dá confiança. Meus irmãos, Ele está com os olhos fitos em nós e seus ouvidos atentos à nossa oração, ao nosso clamor, à nossa adoração, porque Ele procura os tais. O Deus eterno, que é Espírito, Ele procura os tais que adoram Espírito e em verdade. Ele acha
Os tais. Os tais. Me fez lembrar até um hino da harpa. Tais, um dos tais. Pode tu também dizer. E tem assembleando aí, hein? Pode tu dizer que você é um dos tais que adora esse Senhor Espírito em verdade? Agora, Deus e a sua imensidão, a infinitude de Deus em relação ao espaço é denominado ou imensidão. Deus é imenso. Deus é imenso. Como foi a nossa leitura em Jó, que fizemos. Ele é grande e majestoso. Você sabe por que nós precisamos de entender a imensidão de Deus também? Por causa dos seus problemas. Por causa dos meus problemas. Nós, todos aqui, tem a tendência de falar, eu estou com um grande problema, não é assim? Eu estou com um problema grandão. Poxa, eu estou com um problema que é impossível. Eu estou com um problema muito grande. Pequenos e grandes, vamos dizer assim. Agora, quando é revelado a você, a nós, a imensidão desse Deus, nós conseguimos passar por essa situação, por esse problema, porque Deus é grande e majestoso. Aí, se os senhores não souber disso, não sabem disso, naufraga na fé, nega Jesus, se desvia, fica com síndrome de galinha, tô fraco, né? Como que canta a galinha, tô fraco? Tô fraco, né? Aí agora, sabe por que você está fraco? Por causa dos problemas. E os problemas se tornou empecilho para você buscar. Aí que é o contrário. Quando as pessoas conhecem esse caráter de Deus de imensidão, quando vê uma situação, um problema, aí que ela busca, aí que ela clama, aí que ela louva, aí que ela adora. Aí quando você não conhece esse atributo de Deus, do caráter dele, que é a imensidão, tudo se torna um gigante, tudo se torna muralha, é impossível, tudo está dizendo que não. Meus irmãos, isso tudo está no bojo da fé. A fé. A fé de cada um aqui é alimentada pelas Escrituras Sagradas. A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus, na teologia sistemática, é como se fossem as gavetas de cada assunto. Quando você conhece esse Deus, ele vai se revelando a nós e vai alimentando a nossa fé. De Deus. Falamos aqui sobre a autoexistência de Deus, que Deus é Espírito. Deus já se revelou a você de que maneira? Só no dia da minha conversão, no dia que eu me converti, na minha casa, eu vi uma mão saindo do ventre da minha mãe e me puxando assim para dentro da luz. Só isso. Mas em 20 anos, Deus se revelou a mim através das Escrituras Sagradas.
Então, a revelação suprema, a revelação auto-suprema, a revelação das Escrituras, ela faz que em cada um de nós venhamos de ter continuidade de serviço a Deus. E eu tenho a certeza que Ele existe. A existência de Deus é cabal em minha vida, em sua vida, porque Ele vive em mim, Ele vive em você. Você ouve Ele, você fala por Ele, o seu coração está batendo por Ele, você vive por Ele, é para Ele, são todas as coisas. Então Deus existe, sim. Qual é a prova cabal? Se Ele existe em você, se Ele está vivo em você, Ele vive. Servir a esse Deus é vida espiritual. Aí por isso que tem vários tipos de conotações de cristão hoje. Existe o crente menino, o crente carnal, o crente neófito, o crente atribulado. Mas o crente espiritual que serve o Deus em verdade, ele amadurece na caminhada. Aí chega um ponto que você fala igual Paulo. As coisas de menino já passou, agora eu estou adulto. A gente entende. Mas por quê? Porque foi revelado a nós. Se Deus não... Meus irmãos, se não for pela Bíblia, você quer que Ele se revele como? Aí agora, a onipresença de Deus. A infinitude das galáxias do universo, que segundo os astrônomos, existe até outro universo. Que esse universo que nós estamos é um universo galáctico, aonde tem os planetas, aonde nós estamos nesse sistema solar. Mas é tão grande, é tão infinito, que esse Deus, Ele colocou um nome em cada estrela. E cada estrela responde ao seu nome. Meus irmãos, existe estrela, é muita estrela. Olha o poder da presença dEle. Ele mede os montes com suas mãos, com uma balança de precisão. Isaías revela isso, a imensidão desse Deus, que Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Agora, todas as pessoas que tem aqui, tem aí a presença de Deus? Levanta a mão. Aqui não tem vários deuses separados, fracionados para cada um, não. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele age em nós ao mesmo tempo. Por quê? Porque nós estamos enxertados nele. Nós somos enxertados nele. E a onipresença de Deus, a imensidade denota a transcendência no espaço. Sua presença denota a manesciência no espaço. Deus é imanente. Criaturas em toda a criação. Ou seja, serve um Deus que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Se você quiser ir no fundo do oceano, mais profundo do oceano, naquela poeirinha ele está. Claro que não tem possibilidade de nós chegarmos lá, mas se chegar no Sheol, lá, ele está lá. Se você chegar ao céu, ele está lá. A eternidade ele está. Ele está em todos os lugares presentes. Por isso que nada foge dos seus olhos. Nada.
Nada pode fugir dos seus olhos. Textos que agora corroboram Isaías 66:1, Atos 17, 27 e 28, Efésios 1, 23, Colossenses 2, 9. Agora, a imutabilidade de Deus. Deus não muda. Se você serve um Deus que sabe que Ele não muda, todas as promessas que tem na Bíblia, promessas para você, você sabe que elas podem se cumprir. A imutabilidade de Deus é um atributo pelo qual não encontramos nenhuma mudança em Deus, em seus atributos, em seu conceito. Existência e perfeição. Simplicidade, porque sendo Deus e uma substância simples, indivisível, sem mistura, não está sujeita à variação. Epístola de Tiago 1. Ele não titubia igual a nós, ele não muda de pensamento igual a nós. Em sua essência, ele é imaculado, ele é 3 vezes santo, não se contamina, não se polui nada. Por isso não existe nele sombras de variação. Se ele falou, assim é. Oh glória! Se ele diz, assim é. Oh glória! Assim é. Ele não muda. Agora, está aos poucos aqui sendo destrinchado o caráter de Deus. Quando você aprende acerca do caráter de Deus, você serve Deus com fidelidade. Essa é a intenção de estarmos aqui no Examinando as Escrituras, para estar ensinando o caráter de Deus, para trazer firmeza a cada um de nós. Firmeza. Meus irmãos, uma das coisas que o povo ele tem padecido, porque a maioria não estão interessados em saber sobre essa revelação de Deus. Muitos estão buscando um tipo de que ele venha se mostrar como um presenteador. Um Deus que a gente só quer se aproveitar dele. Um Deus que vamos colocar ele atrás de um balcão, ele é um CLT, de carteira assinada, e ele tem uma mercearia que tudo lá tem para todo ser humano. O que você pedir, ele tem. Ele tem chave, ele tem carro, tem viagem, tem luxo, tem dinheiro, te dá fama, te dá poder. As pessoas hoje estão interessadas nesse Deus, que não é o Deus verdadeiro. Aí que está. Mas pastor, estão usando terno, sim. Estão usando Bíblia, sim. Estão usando até o nome nas placas da igreja, como igreja, sim. Mas o espírito que atua nesses lugares não é o espírito da verdade. É um espírito de enganação. Aonde os cultos à idolatria
profanação nos elementos de culto, aonde pessoas, elas exercem autoridades que não têm, nomes que não existem biblicamente, aonde estão cantando as canções que nós cantamos, as ordenanças que a igreja recebeu, que é batismo e ceia, e você vê um misto de pessoas que querem servir o Deus da Bíblia, mas da forma carnal. Só que encontrar, meus irmãos, é o espírito de enganação. O espírito do anticristo, ele atua também dentro da igreja, não só para militar contra as coisas que são de Deus, mas também falsificar aquilo que nós usamos para se achegar a Deus. Usa a Bíblia, usa o dom de línguas. Demônios falam em línguas, só que não fala Deus, fala demônios. Ministros que pregam a Bíblia, só que não pregam o Deus da Bíblia, eles torcem a hermenêutica. Você sabe quem é o especialista em torcer o ensinamento bíblico? O próprio Satanás. No deserto, na segunda tentação, ele pega o Salmo de número 91 para tentar Deus, e é um salmo de confiança. Quando você lê o Salmo de número 91, é um salmo que traz confiança em Deus e não tentar Deus. Por isso que Jesus respondeu: não tentarás o Senhor teu Deus. Porque ele usou o Salmo 91, salte daí, porque está escrito que dará ordem aos seus anjos a seu respeito. Ou seja, o especialista em torcer o ensino bíblico são espíritos enganadores. Tem esse mesmo método sinagoga, esse mesmo método auditório, caixa de som, microfone, instrumentos. E toda a comunidade de fé que não demonstra os atributos de Deus, não ensina a sã doutrina, não ensina as verdades elementares da palavra de Deus, pode se tornar um local apenas de religião. E eu tenho seguido alguns canais de YouTube e eu vejo como está aqui no Brasil, meus irmãos. Então, se nós não demonstrarmos e mostrar biblicamente, esse espírito ele pode enganar até os escolhidos. Se possível for. Se for, enganará até os escolhidos. Por causa do rostinho, da fala, do que a gente gosta, do que a gente precisa. Mas sabendo que servir a esse Deus, no caráter de qual Ele é, nós precisamos aceitar esse caráter. Nós precisamos aceitar essa forma. Nós precisamos de aceitar como é. Agora, o caráter de Deus é revelado a nós para que esse caráter venha estar em nós. Aí aonde tem um local que não revela o caráter de Deus, os atributos de Deus, como essas pessoas vão servir a esse Deus vivo? Acontece com a hipergraça. Chegamos ao ponto de termos uma conotação liberal hoje de uma ramificação de evangélicos que se chama hipergraça. A graça já é um favor imerecido. A hiper, você pode fazer o que quiser. Por quê? Porque contra o amor não há lei. Então,
se você faz com amor, você tem amor, você pode quebrar os princípios de Deus porque Ele te ama. E por isso que nós estamos vivendo um momento alarmante. Se os púlpitos não se fortalecerem no ensino, como será a próxima geração, meus irmãos? Porque só está piorando. Como que nós iremos de passar os bastão da verdade elementares da palavra de Deus? Que o que está na moda é a hipergraça. O que está na moda é movimento. O que está na moda é sensação. O que está na moda apenas trabalha o nosso sensorial. É para fazer um uau! Uau! Que show! Que espetáculo! Que foi! Cadê o conteúdo? Vamos para o conteúdo. Vamos agora para o conteúdo. Agora você vê o conteúdo das pessoas. Para finalizar, tem igrejas, meus irmãos, que do pastor ao estacionamento parece uma igreja kids, que todo mundo é kids. São pessoas que não amadurecem no evangelho puro, simples, estreito. Por falta de quê? Do conhecimento do caráter e dos atributos de Deus, a sua palavra sendo expositivamente ensinada, do jeito que ela é. Agora, se eu ensinar coisas que podem afetar algum membro da igreja, eu não posso. Nessas igrejas, por quê? Porque senão essa pessoa vai sair. Ela vai sair. Então, muitos têm entrado aí nessa onda de querer apenas resultados com métodos carnais que chamam homens e mulheres carnais para servir a Deus carnalmente, mas não em espírito e em verdade. Deus procura os tais que adoram a Ele em espírito e em verdade, como foi aqui ensinado para vocês nessa noite. Não tem outra forma. Se você quer o Deus vivo, é dessa maneira. Se você quer mamon, tem várias outras maneiras. Se quer espíritos enganadores, tem vários tipos de menu hoje. É só escolher. É só escolher. Porque as pessoas hoje estão assim. Meus irmãos, eu vou te falar, um cristão genuíno, quando é revelada a verdade a ele, já era, ele não consegue mais voltar atrás, ele não consegue ficar mais em qualquer lugar. Aqui, geralmente eu dou um prazo de 2 anos para a pessoa amadurecer, entre aspas, porque se ela não amadurecer em 2 anos, ela não vai conseguir caminhar. Por quê? Porque nós temos a tendência a de promover nos adultos pessoas que venham servir Deus com fidelidade. É o tal do muda ou pula. Mas não é por causa de mim, não. É porque é por causa do ensino. Não é por causa de mim. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou gente boa. Brincalhão. Aí, poxa, a gente ora aí, te ri. Mas é por causa do evangelho que é pregado aqui. Então, entra nessa verdade. Entra nesse evangelho. Até que, se um dia Deus levar você para outro lugar, você vai para um local que prega a mesma verdade. Porque não tem problema de você ir para outro lugar. Não tem problema nenhum. Acabou seu tempo aqui. Não está desenvolvendo mais ministério. Está num canto. Está xoxo. O pastor está brigando com você. O pastor está de perseguição com você. O pastor botou você na geladeira. Sai logo antes que você morra. E vai para um local aonde você vai conhecer, vai trabalhar novamente. Porque é assim. Falei com o pastor Robson, não deixa ninguém botar a mão no seu ministério. Foi?
Não deixa. Não deixa ninguém botar a mão no ministério de vocês aqui. Deus abençoe a todos e que vocês venham ficar com essa palavra, com esse ensino, e no próximo domingo nós estaremos trazendo mais alguns atributos de Deus. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos.